Existem 3 pilares que te faz lucrar na estética avançada: procedimentos rentáveis, gerenciamento da sua clínica e atrair novos clientes. Eu vou te revelar esses segredos e muito mais no podcast Farmacêutico que Lucra. Consigo começar trabalhando com seringa, agulha e produtos? Uma das coisas que eu mais defendo é essa questão. Porque muita gente tem a insegurança de que, sem ter muito recurso, que eu falo que é muito recurso, muito dinheiro, ela não consegue começar. E eu estou aqui para te falar que é possível, sim, você começar com seringa, agulha e um produto e atingir os seus objetivos, inclusive no rejuvenescimento facial, tendo lucro e atingindo ali o seu objetivo. Então, quando a gente fala de rejuvenescimento capilar, ou rejuvenescimento facial, a gente pensa aí em alguns procedimentos. Vamos ver aqui quais são eles? Eu até anotei para não deixar nenhum de fora. Ao todo, são pelo menos 7 procedimentos. Eu vou listar cada um deles. Olha lá. Capilar é uma técnica, eu vou considerar do que está do pescoço para cima como rejuvenescimento facial, tá bom? Capilar, ele não deixa de ser uma parte de rejuvenescimento, tá? Tanto para a mulher quanto para o homem. Rejuvenescimento facial, propriamente dito, à base de hidratação. Tratamento de melasma e olheira, esses dois aí você coloca um asterisco, que eu quero conversar um pouquinho mais a respeito deles, e te dar o que isso pode trazer para você de benefício e também de malefício. Papadas, que a gente já falou essa semana. Toxina botulínica e preenchimento. Então, você vê que aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções de tratamentos rentáveis que você pode ter resultado começando dessa forma, sem um equipamento sequer, somente com seringa, agulhas e produtos. Então, quando a gente fala, vamos colocar preço nisso, quando a gente fala de tratamento capilar, melasma, olheira, a gente está falando de tratamentos de mesoterapia simples. Quanto custa uma sessão de mesoterapia simples? Eu separo em 2 categorias de mesoterapia. A mesoterapia mais básica, a mais simples, e também a mesoterapia mais sofisticada, que são, por exemplo, Skin Buster, papada, isso já tem um preço diferenciado, mesmo porque a gente paga mais caro nesses produtos. Mas capilar, melasma e olheira são procedimentos mais simples, a gente também paga menos nos produtos e tudo mais, então dá para fazer um preço entre R$200 e R$270 por sessão, tá? Daqui a pouco eu vou te falar quantas sessões precisa para cada uma, qual que é a sequência, quantas sessões você precisa para ter um bom resultado, tá? Rejuvenescimento facial. Geralmente aí a gente trabalha com o famoso Skin Buster. Eu uso o Skin Buster, que é a mescla de rejuvenescimento da Biometil, que vem lá com mais de 50 componentes, e eu associo ela ainda com a ADN, que tem um poder de hidratação muito bom. Então, quando eu junto aqueles mais de 50 componentes e o ADN, que é aquele super hidratante lá na forma de gel, ele fica uma coisa fantástica e traz muito resultado. Não é? Melasma. Melasma é um procedimento mais crítico. Geralmente, a pessoa que tem melasma, ela espera literalmente um milagre. Qual que é o milagre dela? Ela quer que aquelas manchas simplesmente apaguem. E que ela desapareça como se você estivesse passando uma borracha nela. E as coisas não acontecem exatamente assim. A gente precisa, na verdade, de um procedimento, de um tratamento. E tem muitas delas que a melhora é praticamente insignificante. Então,
que eu te recomendo? Que não seja esse o procedimento de frente do seu negócio. Porque, por exemplo, dos casos que eu fiz de tratamento de melasma, eu tive sucesso em aproximadamente 15% a 20%. E a pessoa coloca muita expectativa nisso. Já a olheira, mais, né? Olheira, a gente tem ali de 50% a 70% de resultado. E os componentes para essa mescla de melasma e olheira geralmente são os mesmos. Ácido tranexâmico, ácido cógico, vitamina C e ácido glicólico. Esses são componentes que têm uma característica despigmentante muito interessante para o nosso produto. Já a papada, a gente tem lá, a gente falou bastante essa semana a respeito de papada, utilizando ácido deoxicólico, ou então uma combinação de saque, pentoxifilina e cafeína, e a famosa toxina botulínica, né? Agora, e o preenchimento cutâneo? Eu te falei a respeito do preço das mesoterapias mais simples, eu vou falar o preço de papada e rejuvenescimento. Papada e rejuvenescimento, ele varia de 290 a 390 uma sessão. Ela tem um diferencial de geralmente ser uma sessão por mês, e ela também é mais cara em função do quanto a gente investe em produtos. Tá? E falando lá de toxina também é uma das modalidades que a gente vai cobrar de 900 a R$ 1.200 o procedimento. Já o preenchimento cutâneo, ele precisa ser acima de R$ 1.000, chegando ali por volta de R$ 1.200, R$ 1.300 a seringa, tá? Então, esse é o preço aí, tá bom? Qual que é a outra pergunta? Se fosse investir em um aparelho para essa atividade, qual indicaria? Olha, essa é uma pergunta também. Tem muitas pessoas que começam no segmento de estética e ela tem a ansiedade de ter algum aparelho. Se você tem ansiedade de ter algum aparelho, o que eu te recomendo é a radiofrequência. Não precisa ser uma radiofrequência top de mim, mas, por exemplo, uma boa radiofrequência, a que eu tenho é a Face da Tony Derme, é a radiofrequência de entrada. Essa radiofrequência ela é tão boa para o corporal quanto para o facial, como um complemento de procedimento, né? Mas é um investimento considerável, porque você vai precisar, na verdade, de estar investindo aí por volta de 7 a 8 mil reais. Também tem a marca HTM, que tem uma radiofrequência interessante de entrada, que pode atender às suas expectativas. E quando a gente faz o rejuvenescimento facial, a gente utiliza essa radiofrequência na superfície da face, potencializa muitos resultados, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado para fazer isso pelo menos uma semana depois. No caso de toxinas, eu recomendo depois do retorno, que ele vai acontecer de 10 a 15 dias, depois de 10 a 15 dias que você fez o retorno, aí você entrar com uma sessão de radiofrequência que ela valoriza tudo aquilo que você já fez antes. Então, isso é muito importante, porque a pessoa olha no espelho e ela vê um resultado magnífico depois de tudo que você fez. Agora, a radiofrequência ela não é compatível, por exemplo, com preenchimento cutâneo. Com relação à toxina, depois do prazo de instalação da toxina, que são os 15 dias, você pode usar a radiofrequência que você quiser. Mas agora, preenchimento cutâneo, não. O preenchimento cutâneo, ele é comprometido pela ação da radiofrequência, e a radiofrequência também te traz ali um aquecimento próximo a 40 graus centígrados, e ele se mantém ali entre 37 e 38 graus, na região onde você administrou, por praticamente 48 horas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Qual que é a outra pergunta? Terceira pergunta. Qual é o risco de intercorrência? Qual o risco de intercorrência? Bom, gente, quando a gente fala no facial, tem risco de intercorrência? Tem risco de intercorrência em todo o corpo. Mas no facial, ela é um pouco mais latente, porque simplesmente um hematoma, na região dos olhos, por exemplo,
ela já traz um transtorno grande. Por quê? Se você pega um vaso aqui no canto do olho, ele derrama e pode vir para a região dos olhos. Isso é um desconforto grande. A pessoa vai ficar com hematoma, né, por algum tempo, e ela vai estar lembrando do lado negativo do procedimento. Tudo bem que hoje em dia a gente está usando muita máscara e tal, e isso esconde um pouco todas essas intercorrências. Mas a principal intercorrência é essa. Existem algumas marcas de toxinas que elas dão mais dor de cabeça do que outras, não é? Então, são essas as principais intercorrências, né? Outras intercorrências mais pontuais vai acontecer em casos de exageros, não é? Por exemplo, muito preenchimento, muita toxina, isso pode trazer uma série de complicações. Certo? Pergunta 4. Qual seria o protocolo sugerido para os procedimentos faciais? Geralmente as pessoas fazem esse tipo de pergunta, né? Ela quer um protocolo para seguir. Então vamos lá. Vou detalhar para você cada um dos protocolos entre esses que eu te falei. Vamos começar lá pelo capilar. Capilar, geralmente você utiliza 8 sessões, que é o tratamento de choque. Na primeira semana, uma sessão por semana, que é onde você vai potencializar a resposta do tratamento. E no segundo mês, você vai fazer uma sessão a cada 15 dias. Terceiro e quarto mês, uma sessão por mês. E eu recomendo que você faça depois uma dose de manutenção a cada 2 meses. O que é importante você saber no capilar? Até para você não se frustrar. Capilar, nem sempre a resposta que você precisa, ela é rápida. Então, muitas vezes você começou o procedimento depois de 3 meses, que o cliente ele começa a perceber a melhora daquele tipo de procedimento. Então, isso é uma coisa que você precisa, inclusive, conversar com o seu cliente. E o complemento dessa mescla também é importante para você colocar um home care, onde ele usa um suplemento oral e também uma solução tópica de uso diário. Lembrando que o procedimento capilar, ele é fármaco dependente. O que significa isso? Se eu oferto o fármaco, ele está promovendo efeito. Se eu não oferto o fármaco, ele começa a perder o efeito. Ele é regressivo. Entendeu? E isso é uma situação importante, tá? Porque se não fosse assim, eu era extremamente cabeludo, né? Mas ele é farmacodependente, então eu vou deixar para fazer um implante. Outra coisa. Quer fazer alguma pergunta aí? Outro protocolo. O protocolo de Skin Buster, rejuvenescimento facial propriamente dito. Aquele que eu te falei que você usa uma substância, uma mescla que tem mais de 50 substâncias associada ao ADN. Esse procedimento é uma vez a cada 30 dias, porque você vai dar uma carga de substâncias eutróficas para aquele seu cliente, onde ele vai receber aquele benefício durante 30 dias e depois você vem e reabastece. Quantas sessões? Eu sempre recomendo pelo menos de 3 a 5 sessões. Tem pessoas que elas gostam tanto do tratamento com Skin Buster que ela mantém o tratamento ad eterno. É como a mulher que vai fazer retoque na pintura no cabelo. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a pessoa está ali fazendo o seu procedimento. Tá? Pergunta da Joyce Fonseca. Toxina que mais perdura. Toxina que mais perdura. Eu ia chegar na toxina, mas eu vou responder essa agora. Bom, a duração
do efeito da toxina, ela tem vários aspectos. Vai desde o transporte da toxina, a diluição, a gente já falou disso também em um outro podcast, mas tem também a qualidade do produto, tá? E concentração que você utiliza, unidades que você utiliza em cada ponto sem exageros. Então, quando você fala assim, qual é a toxina que mais perdura, eu posso te falar o seguinte, respeitando todos esses critérios, geralmente elas duram tempo suficiente, por volta de 4 a 6 meses. E quando o seu cliente chega para você e fala assim, olha, eu tenho dificuldade com a duração de tempo da toxina, vale a pena você indicar para ele uma substância que chama fitase, mais citrato de zinco, que é uma substância que faz um aporte de zinco maior e promove a duração maior de toxinas. Estudos científicos comprovam que essa substância aumenta a duração da toxina por mais de 30% do tempo. Então, por exemplo, vamos fazer uma conta simples. Se uma toxina era para durar 4 meses, ela acaba durando quase 5 meses e meio, tá? Então, aí estão as sugestões. Mas é assim, varia de organismo para organismo, varia do comportamento do cliente para cliente, então tem essa questão aí. E toxina botulínica, a renovação da toxina botulínica, falando aqui de protocolo, né? Ela vai acontecer ali de 4 a 6 meses. Então, esses procedimentos é importante você saber que eles são recorrentes. Então, o seu cliente, ele vai e vai voltar. A mesoterapia é assim, toxina é assim, preenchimento é assim. Ele tomou posse de um benefício que ele não quer mais abrir mão. Então, ele precisa de tempos e tempos vir renovar isso. E graças a Deus que é assim, porque isso garante o leitinho das nossas crianças. Então, pessoal, dá uma olhada no... Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Boa noite para quem chegou depois que eu cumprimentei todo mundo, pessoal do YouTube, Facebook, boa noite. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas no YouTube, no Facebook, deixa eu ver aqui. A Karen Prosen. Pode fazer peeling médio após a toxina botulínica? Olha, é aquilo que eu te falei. Depois de 15 dias, que é o tempo de instalação da toxina botulínica, você pode tratar aquela pele normalmente, como se ela não tivesse nada. Não tem problema nenhum, não. A outra pergunta que eu estou vendo aqui é se o ácido firúlico pode ser usado para manchas. Depende do acesso que você tem à substância. Ele vai ter uma característica semelhante, não igual, semelhante ao ácido tranexâmico, que é o que a gente tem muito disponível no meio estético. Francilene, estou iniciando na estética. É interessante começar por intradermoterapia? Francilene, se você falar isso para mim, eu vou ser extremamente tendencioso, né? Porque se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é de fazer mesoterapia. Então, eu vou falar para você, lógico, porque é uma dos procedimentos estéticos que você começa com seringa, agulha, produto, e o investimento é menor. E você já vai gerar resultado, e eu não sei qual que é a profissão, ela falou qual que é a profissão dela. E dependendo da sua afinidade por seringa e agulha, eu te recomendo 1000 vezes que você comece por aí. Principalmente com procedimentos corporais que requerem menos habilidade do que os faciais. Pode falar aí. Posso fazer mescla de melasma, Cleise no Instagram. Posso fazer mescla de mescla para melasma sem fazer outro procedimento de aparelho? Com certeza, com certeza. Melasma, então, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem muito efeito rebote. Você prepara uma mescla de melasma, geralmente as substâncias são extremamente oxidativas. Se você misturou aquela substância depois do procedimento, você tem que descartar. E outra coisa,
ela é muito reativa, então ela pode trazer um efeito, que é um efeito rebote. Então, quanto menos você manipular uma pele com melasma, melhor. Então, se você fizer a aplicação e fizer a aplicação na região da mancha, é perfeito. E se você for aplicar algum creme, como home care, o creme por melasma ele tem que ser aplicado exclusivamente nas lesões. Se você aplicar no rosto todo, clareia todo o rosto, e aí você continua evidenciando a mancha. A Franciele é enfermeira. A Franciele é enfermeira, então, falei certo, seringa, agulha e produto. Só não vou falar na veia, porque na veia é só quando você faz pele. Essa daqui não está alinhada com o tema, mas a Carla, o que você acha de vapor de ozônio nos cabelos e pele? Ah, tá. Olha, gente, o ozônio, na verdade, ele é um procedimento muito interessante. Ele traz esses aspectos que a gente fala aqui que a mesoterapia traz. Ele traz, sim, um rejuvenescimento, ele atrapalha os processos oxidativos, e isso traz um benefício para nós, porque ele vai promover hidratação, ele vai promover melhor irrigação dos tecidos, então ele só vem para agregar, com certeza. Renata Montenegro. Hidrolipoplasia com soro injetável tem resultado? De quanto tempo pode fazer de novo? Dá para lucrar, acho que era direito ou direito, dá para lucrar com isso? Renato, no Instagram. Hidrolipoplasia é corpo que a gente não está muito hoje falando, nossa conversa não é a respeito de corpo, mas hidrolipoplasia, se você tiver um ultrassom, porque é um fator limitante para você fazer a hidrolipoplasia, que de novo foge do que a gente está falando hoje, a gente está falando de facial com seringa, agulha e produto, mas a hidrolipoplasia ela exige a presença do ultrassom e ela é extremamente lucrativa porque você usando soro fisiológico, seringa e agulha, o investimento é muito baixo numa sessão e você consegue cobrar de 150 a 200 reais uma sessão com facilidade, dado o benefício que a substância que esse tipo de procedimento promove. Mariana, Skin Buster com agulha ou cânula? Olha só, Mariana, a Tatiana também fez essa pergunta aqui no... Ela respondeu, na verdade, o skin com cânula fica bem dolorida. Na verdade, esse tipo de Skin Buster que eu estou te falando não é com ácido hialurônico reticulado. Eu estou te falando com uma substância semelhante a MCTF, que é de um laboratório, uma substância importada, ou então a mescla de rejuvenescimento da Biometil, que contempla ali mais de 50 substâncias que têm ácido hialurônico não reticulado, mais uma série de vitaminas, uma série de nucleopeptídeos, uma série de minerais e aminoácidos, que dá uma condição nutritiva para a pele, que reflete na hidratação. E eu associo tudo isso com ADN, que é ácido hialurônico não reticulado, mais chondroitin, na forma de gel. Então, é com agulha e não com cânula. Acho que é dentro do tema. Então, só queria terminar aqui de falar a respeito dos protocolos. Eu falei do protocolo capilar e do protocolo de Skin Buster. Vou falar do protocolo de melasma e olheira. Também são de 3 a 5 sessões, tá? E uma aplicação quinzenal. Papada, uma sessão a cada 30 dias, né? No intervalo, a gente vai fazer uma drenagem linfática da região. Toxina botulínica de 4 a 6 meses, uma sessão. E preenchimento cutâneo de 6 meses a 12 meses, uma sessão. Levando em consideração que o preenchimento cutâneo, ele tem ali várias regiões para fazer. Então, quando você faz um preenchimento cutâneo, que ele é bem sucedido numa pessoa, muitas vezes você faz o bigode chinês, daqui a pouco quer fazer o contorno de boca, quer fazer a marca de marionete, e assim sucessivamente a pessoa vai fazendo ponto a ponto. E depois ela vai voltando para refazer isso. Geralmente
elas têm muito sucesso com isso e se agradam desse tipo de procedimento. Certo? Então, olha, gente, eu falei que capilar, você tem 8 sessões. Skin, de 3 a 5. Melasma e olheira, de 3 a 5 também. Papada, de 3 a 5 sessões. Toxina é uma sessão e preenchimento, você pode ter ali 3 sessões se for áreas diferentes. Então, você para e para fazer uma conta, quanto que você pode lucrar trabalhando com esse tipo de procedimento. Levando em consideração o que eu te falei, capilar e melasma, você vai cobrar por sessão de 200 a 270 reais. Skin Buster e papada, de 290 a 390 reais a sessão. Falei que toxina botulínica, de 900 a 1.200 cada aplicação. E por seringa de preenchimento, de 1.000 a 1.200. Então, aqui começa a ficar claro para você que você ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. Por que apenas 12 horas por semana? Para você não ficar disponível o tempo todo e ser impedido de ter outras atividades, porque ter outras atividades muitas vezes vai te dar segurança financeira, porque quem vai pagar suas contas é o seu emprego atual, a sua atividade atual, e também para você não ficar o tempo todo disponível para o seu cliente. Quando a gente fala de 10 mil reais aqui, veja, 8 sessões de capilar. Quando a pessoa fecha aí o protocolo, quanto que você já não ganha nisso? Se você colocar lá 200 reais por sessão, já são 1.600 reais. Tá? Quando você fala de skin, vamos colocar 300 reais. 3 sessões, 900 reais. Entendeu? Quando você fala de uma toxina botulínica, digamos que seja 1.000 reais. Se você fizer 3 toxinas por mês, você já ganha em 1h30 mais do que você ganharia muitas vezes no piso da sua categoria. Então, é esse o cenário que eu quero te colocar. Muita gente fala que é um mercenário dos 10 mil reais. Eu acho que você merece, você tem capacidade, você tem condições para ter os melhores salários da sua vida, desde que você direcione o seu pensamento, direcione as suas atitudes com uma metodologia clara, com um passo a passo que você consiga entender como que você vai fazer isso. Por isso que é importante todo esse esquenta, toda essa situação onde você precisa de um direcionamento. Não é fazendo de qualquer jeito que você vai trabalhar isso. Por isso que a gente está fazendo esse esquenta e te chamando para a semana que vem participar da Semana da Estética Avançada Descomplicada, que vai acontecer agora de 7 a 11 de dezembro, onde eu vou te ensinar, profissional de saúde, eu vou te ensinar a ganhar os maiores salários da sua vida. 10 mil reais é ponto de partida. E trabalhando 12 horas por semana. Cada um desses procedimentos que eu te falei aqui, você, em média, gasta no máximo meia hora por dia. Eu te falei de 7 procedimentos. Se você fizer um procedimento desse por dia, são 3 horas e meia. E se você somar, por exemplo, um procedimento de cada, olha lá, 200, vou fazer até conta aqui rapidinho, 300, mais 200, mais 300, mais 1.000, mais 1.000. Digamos que seja isso. Em 3 horas e meia, você consegue faturar aqui 1.000, 2.000, 3.000 reais. Por isso que eu falo que é perfeitamente possível você ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando menos, tendo mais condições de vida, e você tendo a valorização da sua profissão, de tudo aquilo que você investiu na graduação, na pós-graduação, nos seus cursos livres. Que você precisa de uma diretriz. Então, por que é importante eu te falar que nos siga nas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente posta vídeos diariamente, de segunda a segunda. Ora, vídeos mais curtos, ora, vídeos mais extensos. Uma coisa que a gente não faz é
esconder conteúdo. A gente disponibiliza conteúdo para você lá. Então, isso te faz com que você tenha noção disso que eu te falo mais profundamente. E também participe aí da nossa semana e coloque aqui, ó, um hashtag. Coloca um hashtag, marca a gente aqui, @professor Nilson Pita, e você marca a gente, dá um print da tela que você participou dessa live, né? E põe o hashtag, hashtag farmacêutico que lucra, biomédico que lucra, enfermeiro que lucra, esteticista, fisioterapeuta que lucra, e marca a gente lá, @prof. Nilson Pita, que a gente vai retribuir a postagem.